Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Feliz 2023! Hoje vamos falar de Age of Steam. Esse é o último jogo da terceira temporada e nada mais do que valorizarmos esse grande clássico, esse grande jogo, que é uma escola de jogos de trem. Né? No jogo nós somos empresários, temos aí uma empresa que vai simplesmente movimentar os produtos entre as cidades, construindo os trilhos, né? E fazendo a economia girar. Nós não temos dinheiro, então a primeira coisa que a gente faz é pegar empréstimo. Então o jogo, para 3 jogadores, são 10 rodadas, onde o tempo inteiro você vai pegar empréstimo, construir trilhos, movimentar os goods, ganhar dinheiro, pagar taxa e tentar fazer a melhor estratégia possível. No final do jogo, para cada ponto que você tenha conseguido aqui, você ganha aí 3 pontos de vitória. Para cada share, para cada ação da companhia que você tenha vendido, você perde 3 pontos de vitória. E para cada link que você conseguir construir completo, você ganha 1 ponto de vitória. O link, no caso, é a ligação entre 2 cidades ou uma vila e uma cidade. O link tem que ser completo. Né? Nesse jogo nós temos várias cidades de cores diferentes, com produtos que são os goods de cores diferentes colocados de maneira aleatória. Esses pontos brancos são vilas que podem ser urbanizadas e transformadas em cidades da cor que você escolher. No início do jogo, nesse mapa, por exemplo, nós não temos cidades pretas. Então, você só vai conseguir colocar uma cidade preta com a ação de urbanização. Né? É um jogo econômico bastante pesado, bastante robusto, onde muita gente não gosta porque tem o fator de eliminação de jogador, player elimination. Então o jogador pode se lascar tanto aí nas escolhas e ser tão bloqueado que ele acaba não conseguindo ter dinheiro para pagar os empréstimos e ele vai ficando para trás e não consegue se recuperar e acaba que ele é eliminado do jogo. Né? Então, basicamente, no início do jogo, cada jogador começa já com 10 dinheiros, né? E aí aqui significa que ele pegou, que ele vendeu 2 ações da companhia, então o jogo começa assim já, você já vendeu 2 ações da sua companhia para você ter dinheiro e você tem 10 dinheiros. Cada ação que você vende, você ganha 5, só que você tem um limite aqui, vai até 15, chegou no 15 não consegue vender mais. Não é vantagem você pegar a maior quantidade de dinheiro possível se você não vai usar esse dinheiro, então você tem que pensar muito bem na ação que você quer vender, de acordo com o que você quer fazer ao longo do jogo. Né? Então, no começo do jogo, a primeira coisa que se faz é emitir ações. Então, cada jogador aqui, por exemplo, emite 5 moedas, uma ação, né, no caso. Então, cada um pega 5 dinheirinhos. Não é obrigatório, o jogador aqui, por exemplo, poderia emitir mais uma, pronto, ficar diferente. Para que você faz isso? Porque aí você tem a segunda etapa, que é definir a ordem do jogo. Aqui foi definido aleatoriamente, mas os jogadores vão fazer um leilão para justamente definir essa ordem. Essa ordem é muito importante porque o primeiro pode ser que construa primeiro, ou envie os produtos primeiro, ou faça ações primeiro, e então pode ser que seja importante. E aí tem um leilão. Esse eu considero o leilão mais cruel dos jogos de tabuleiro que eu jogo. Né? Nesse leilão, esse jogador aqui, por exemplo, dá um lance de 1, o outro 2, 3, 4, 5... O primeiro que sair, ele não paga nada, ele paga 0, ele passa a ser o último, né? Beleza. Num jogo para 4, 5 jogadores, o leilão continua e a partir de então, quem for saindo paga metade do seu lance. Então se der um lance de 7, aí 8, 9, 10, 11, 12, você vai dar o lance. Se você quer sair, você paga metade de 7 arredondado para cima, você pagaria 4 dinheiros, né? A partir do momento que ficam apenas 2 no leilão, esses 2 vão pagar integral. Então, esse azul e esse vermelho, se eles ficarem no leilão 8, 9, 10, 11, 12, quando esse cara quer sair, ele tem que pagar 11. Então, é um leilão muito cruel, que realmente você tem que saber que você está indo no leilão e você vai gastar muito dinheiro se você tentar ficar no leilão muito tempo, certo? Esse leilão define a ordem do jogo. E aí, na ordem do jogo, é a ordem de escolha desses papéis aqui. Existem 7 possibilidades diferentes de ações que você pode escolher. Né? Então, o primeiro jogador, obviamente, escolhe primeiro uma dessas ações aqui. A primeira ação que está aqui no nosso encarte é você enviar os goods primeiro. Isso é uma vantagem muito grande, porque se 2 jogadores estiverem concorrendo na linha, né, quem envia primeiro pega o good e o outro fica sem, por exemplo.
né? Depois, construir primeiro. O jogador que constrói primeiro escolhe melhor, tá o jogo limpo, né? Quem escolhe, quem constrói depois, já pega o mapa já com algumas linhas construídas. Depois disso, temos aqui o engenheiro. O engenheiro, cada jogador pode construir até 3 trilhos. E os trilhos têm esses custos aqui, né? Quando é na planície, você paga 2 moedas. Quando é para passar o rio, você paga 3. Quando é na montanha, você paga 4. Se tiver que fazer um troncamento, tem um valor aqui para cada tipo de talho desse aqui. São vários talhos diferentes que você pode colocar para fazer uma construção melhor ou pior. Passar em cidade, por exemplo, uma série de complicações aqui. Depois disso, nós temos a locomotiva. A locomotiva é o coração do jogo. A locomotiva indica que você tem mais força para conduzir os seus bens, né, os bens em questão. Uma ligação, por exemplo, entre essas duas cidades aqui, ó, vamos colocar aqui. Uma ligação entre essas duas cidades permite, isso aqui significa um link. Então, dessa cidade para essa, eu construí aqui, tem um link. E aí, eu pagaria o dinheiro e coloquei aqui a minha marcação, certo? Cada jogador pode construir até 3. Então, eu construí 2, eu construiria um terceiro aqui, por exemplo. Esse terceiro é incompleto. Então, eu tenho que dar um jeito depois de continuar, senão eu perco ele, certo? Numa possibilidade de eu ter já construído outro link aqui, nessa situação, vamos ver aqui, eu poderia, então, pegar um produto aqui, esse produto azul, e ele chegar na cidade azul. Os produtos, eles só são conduzidos às cidades daquela cor. Então, essa cidade só recebe produtos azuis, essa aqui só recebe produtos amarelos, aqui só recebe produtos vermelhos, e assim por diante. Para que o jogador consiga fazer isso aqui, pegar esse produto azul, trazer daqui para cá, ele precisa de 2 locomotivas, 2 de força de locomotiva. Isso aqui é um link, isso aqui é outro link. Cada avanço que ele tem aqui indica os links que ele vai tendo, né? Então, a primeira ação aqui, escolher-se locomotiva, aumenta a sua possibilidade de carregar esses produtos. Ele não conseguiria fazer isso no começo do jogo, mas ao longo do jogo, com certeza, né, vai precisar. E, principalmente, aumenta os seus ganhos, né, porque você ganha dinheiro para cada link que você passa. Então, se você tiver 4 links, 1, 2, 3 e 4, você ganha 4 dinheiros nisso aí, né? Então, você estabelece essas rotas todas aí para ganhar dinheiro, obviamente. Então, aqui nesse jogo, nessa situação, esse jogador azul poderia tanto pegar esse produto vermelho e vir para cá, né? 1, 2, como esse produto azul, 1, 2. Como cada jogador tem 2 entregas, então ele pensou nisso aqui quando ele construiu esse tipo de rota. Óbvio, no começo do jogo ele não conseguiria fazer essas 5 construções, né, ao longo do jogo. Um outro jogador poderia ter construído e ele ainda assim poderia fazer esse link. Só que agora, como o trilho é de outro jogador, ele tem que pagar para esse outro jogador. Então ele ganha 1, o outro jogador também ganha 1. Isso é possível nesse jogo, tá? Então, depois de construção, você vai movimentar esses goods desse jeito, né? As outras ações que temos aqui, você tem a urbanização, que é você criar uma cidade, né? Nessas vilas aqui você pode colocar uma cidade, certo? Você pode ainda fazer uma produção, que é você pegar 2 goods aleatórios e colocar aqui na linha de produção. E ainda você pode mudar a ordem do turno. Se mudar a ordem do turno, significa que no próximo leilão você pode simplesmente passar uma vez e continuar no leilão, né? É engraçado, porque num jogo para 5 jogadores, por exemplo, começou a aumentar muito, né? E eu quero passar, eu passei. Só que eu não passei, na verdade, eu usei essa habilidade de turno e ordem. Então, quer dizer, eu vou pagar menos, teoricamente, na hora do leilão, e vou fazer o leilão continuar, eu vou me manter ali no jogo, vou ficar numa posição melhor para jogar, né? Essa movimentação de goods aqui é o coração do jogo, né? Onde você precisa ter uma estratégia boa a médio e longo prazo, porque os produtos vão acabando. Todo mundo está de olho nos produtos. Então, esse produto roxo aqui, alguém vai levar ele para cá ou para cá, né? Esse produto amarelo vai ser conduzido e todo mundo ligado aqui na urbanização, criar uma cidade nova, levar os goods para lá. Então, todos os jogadores estão o tempo todo, dinamicamente, vendo como é que está essa condução aí, que trilho que eu posso usar, ou que eu vou usar do outro, para não dar muito dinheiro para o outro, enfim, né? E aí, nessa evolução aqui, que no começo do jogo você está pequenininho, depois você vai crescendo, chega um ponto
quando você começa a ganhar 20, você tem um redutor de incoming, né? Então, esse redutor indica que os seus trens, a sua malha, está ficando cara. Então, você vai ter que pagar mais para a manutenção disso aí. Então, aqui no 20, um redutor de 2, no 30, um redutor de 4, no 40, um redutor de 6, por exemplo, né? Mas 40, você tem já uma movimentação grande aqui, você tem muito trilho aqui, você deve ter feito aí os 6 links, por exemplo, né? Então, é um jogo muito dinâmico, que isso se repete o tempo todo, e no final do turno, depois de todo mundo receber o seu dinheiro, pagar os seus empréstimos, você vai ter que pagar o empréstimo, né? Aqui no caso, se você emitiu 3 shares, você tem que pagar 4, mais 2 locomotivas aqui, você tem que pagar 6. Se você só produziu 2, você tem que ter 4 guardados para pagar, né? Senão você está quebrando aí ao longo do tempo, né? No final disso, você joga os dados. Os dados vão dizer quais cidades vão ser alimentadas. Nós temos cidades brancas, com borda branca aqui, e cidades com borda preta. E acontece o mesmo fator para o branco e para o preto, né? Então, 3, 4 e 6. A cidade 3 branca vai receber um cubinho. Então, a cidade 3 branca está aqui. A cidade 5, 4, aliás, né? Aqui vai receber um cubinho. E a cidade 6 vai receber um cubinho. A mesma coisa acontece nas cidades pretas, né? No 3 preto está aqui, o 4 preto está aqui e o 6 preto está aqui. Essas cidades foram alimentadas. Então, abre justamente os espaços para quando o jogador quiser produzir, colocar o CUT que interessa a ele nessas situações aqui, nas cidades que interessam a ele, obviamente, né? Isso se repete aí ao longo dos 10 turnos, né? E no final do jogo, aquilo que eu já disse, ou seja, quanto mais à frente você tiver, você multiplica por 3 e você ganha, isso são seus pontos de vitória. Você tem que pagar os seus empréstimos, e cada empréstimo que você tem, você perde 3 pontos de vitória. E cada link completo é um ponto de vitória. E no final, quem tiver mais pontos é o grande vencedor, é o cara, o econômicozão aí da mesa, né? O nosso Algo a Mais fala sobre essa família, né? Age of Steam é um jogo do Martin Wallace de 2002. Essa edição Deluxe é de 2015 e ele coloca aí alguns dos mapas. Age of Steam tem mais de 40, 50 expansões diferentes, que são mapas diferentes, muitos deles print and play para você printar lá as regras, o mapa e pronto, né? Realidades diferentes em termos de geografia, então aqui, por exemplo, tem uma montanha só no canto, tem só esses rios aqui, né? Tem que fazer as curvas para contornar esses lagos que eu não consigo ultrapassá-los, e aí para cada mapa, para cada expansão, você tem uma regra diferente. Essa caixa ela vem com 10 mapas, eu pretendo aí, nessa próxima temporada, falar um pouco desses mapas ao longo aí dos meses do ano, né? Mas isso aqui está muito bem implementado, o jogo muito bem feito, muito bonitinho, a arte muito bem feita, e, obviamente, isso aqui é o começo, né, dos jogos de trem, é o coração dos jogos de trem. Aqui você tem todo o processo de logística, todo o processo de construção de trilhos, de rota, é o famoso pick and delivery, né, que é você pegar o produto em um lugar e conduzir até outro lugar. Então, aqui tem tudo o que os jogos de trem precisam, né, em um jogo relativamente rápido, né? Então, um jogo econômico, pesado, bastante punitivo e que somente as pessoas com frieza e com coração duro para poder jogar isso aqui tranquilamente. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã nós teremos, amanhã não, né? Semana que vem. Amanhã eu estou de folga. Semana que vem nós teremos aí um bate-papo, vamos fazer um revival aí do que foi a nossa terceira temporada e vamos projetar o que será a quarta temporada, com todo mês uma expansão assim que eu consegui jogar, né? Tem que conseguir jogar. Esse aqui, por exemplo, é o mapa da Polônia, tem outro, do Rust Belt, aliás, tem outros mapas aí pra gente conversar e sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!